Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de História. Vimos na aula anterior que as primeiras cidades antigas se formaram perto das margens de grandes rios por causa da importância da água para a agricultura, como via de transporte de pessoas e de produtos. Em torno de grandes rios, como o Tigre e Eufrates, surgiram as civilizações da Mesopotâmia. O Nilo possibilitou, por exemplo, a existência do Egito, e o azul-amarelo na China, o rio Indo na Índia e etc. Nesta aula nós falaremos especificamente sobre o Egito. Dizem que o Egito é um presente do Nilo, exatamente por esse motivo. Os antigos egípcios criaram uma civilização fascinante em meio ao deserto, graças ao Nilo. Desde 5.000 anos antes de Cristo, os habitantes das aldeias próximas do Nilo cultivavam cereais como trigo, centeio, cevada, legumes, frutas, linho, algodão e papiro. Papiro, para quem não sabe, é uma planta nativa do Egito usada para fazer cordas, esteiras e uma espécie de papel de boa qualidade. Isso só foi possível porque eles souberam aproveitar as cheias do rio Nilo. Anualmente, entre junho e novembro, as chuvas caem e o rio Nilo enche, transborda e umedece a terra. A partir de novembro, as águas baixam e o rio volta ao seu leito, e a terra fica coberta por uma rica camada de humus. Humus, para quem não sabe, são restos de plantas, de animais depositados sobre o solo que servem como um excelente adubo natural. Ou seja, esse humus vai favorecer a prática da agricultura. Daí então, a terra começa a ser semeada. Após um tempo, entre abril e junho, ocorre a época da colheita. O Império Egípcio surgiu a partir de disputas por terras férteis, e poder, elevando alianças e guerras entre os chefes de aldeia. Os vencedores passaram a governar um território maior e com mais pessoas, uma espécie de província, que chamamos de nomos. Então, nomos, na verdade, é esse tipo de província resultado dessas guerras internas. Os administradores dos nomos eram os nomarcas, não monarcas, viu, gente? É nomarcas nesse caso aqui, de nomos. As disputas entre os nomarcas deram origem a dois grandes reinos, o Alto Egito, localizado no sul, e o Baixo Egito, localizado no norte. Por volta do ano de 3100 anos antes de Cristo, o rei Menés, do Alto Egito, ele conquistou o Baixo Egito e unificou os dois reinos. Menés tornou-se então o primeiro faraó. Faraó é o nome que a gente dava ao rei entre os egípcios. Nascia assim o Império Egípcio, com a capital na cidade de Tínis, depois substituída por Mênfis, atual Cairo. A história política do Império Egípcio pode ser dividida em três períodos, entre os quais existiram os períodos intermediários, quando o Egito viveu momentos de crise, com o enfraquecimento do poder do faraó e invasões externas. O Antigo Império, cerca de 2680 a 2180 anos antes de Cristo, é a época em que os faraós e seus funcionários coordenaram a construção de grandes obras públicas, entre elas as pirâmides de Quéops, Quefren, Miquerinos e a Esfinge de Gizé. Então, essas obras foram possíveis no Antigo Império, e essas obras eram feitas exatamente na época em que o rio Nilo estava em cheia, porque eles não podiam cultivar a terra. O Médio Império aconteceu em cerca de 2040 a 1780 anos antes de Cristo, período em que os egípcios expandiram seu território em direção ao sul, conquistando a Núbia, região rica em minerais, entre os quais o ouro. Apesar da prosperidade material, o Egito se enfraqueceu por causa de guerras e revoltas internas. Os Hicsos, povo originário da Ásia Central, atravessaram então o deserto e invadiram o Egito, lá permanecendo por 150 anos. O Novo Império aconteceu em cerca de 1570 anos antes de Cristo a 525 anos antes de Cristo. Esse período se inicia com a expulsão dos Hicsos. Os faraós do Novo Império organizaram um poderoso exército com a cavalaria e carros de combate, e depois de reconquistar a Núbia, eles ocuparam a Síria, a Fenícia e a Palestina, estendendo seus domínios até o rio Eufrates, na Mesopotâmia. Tudo isso deu um poder ainda maior para o faraó. Por meio dos impostos e do controle das importantes rotas comerciais das regiões conquistadas, o faraó, os chefes militares e os sacerdotes aumentavam sua riqueza.
Já a maioria da população empobrecia, justamente por ter que pagar impostos cada vez mais altos. Além disso, muitos camponeses tinham que abandonar o cultivo da terra para servir na infantaria. Essa situação provocou revoltas sociais internas, o que, somado às sublevações dos povos conquistados contra a cobrança de impostos abusivos, acabou debilitando o Estado egípcio. A partir do século VIII a.C., o Egito foi sucessivamente invadido por núbios, assírios e em 525 anos a.C. foi conquistado pelos persas. A sociedade egípcia mudou pouco ao longo dos séculos, pois no Antigo Egito as chances de ascensão social eram mínimas. Quase sempre o indivíduo que nascia pobre, ele continuava pobre, ele morria pertencendo sempre ao mesmo grupo social. Mesmo que se esforçasse muito, que trabalhasse muito, ele ia continuar no mesmo nível social. Para os egípcios, o faraó era mais do que um ser de origem divina, era o próprio Deus. Ele governava o império, coordenava a construção de obras públicas, era o comandante militar e o juiz supremo. Além disso, ele era considerado o dono de todas as terras do Egito. Por isso recebia impostos pagos em produto, acumulando assim uma enorme riqueza. Os faraós construíram para si e suas famílias túmulos magníficos, como, por exemplo, as pirâmides de Quéops, Quefre e Miquerinos, edificadas por faraós do Antigo Império. Inclusive, são locais que até hoje são muito visitados pelos turistas do mundo inteiro, todos os anos, que começam a visita às terras do faraó por Cairo, capital do país. Lá se encontra o conjunto arquitetônico de Gizé, composto da Esfinge e das pirâmides de Gizé, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Quéops, a mais alta e volumosa das pirâmides, tinha, ao ser construída, 146 metros de altura, o equivalente a um prédio de 48 andares. A pirâmide de tamanho médio é a de Quefren e a menor, a de Miquerinos. Posicionada à frente das pirâmides, ergue-se a esfinge, cabeça humana e corpo de leão. Esculpida em sólida rocha, a esfinge possui 72 metros de comprimento e 20 de altura, e parece estar ali para guardar as 3 pirâmides. Agora, em relação aos funcionários e sacerdotes, os altos funcionários do governo tinham uma posição de destaque na sociedade egípcia. O principal deles, o vizir, era a maior autoridade depois do faraó. Ele chefiava a polícia, controlava a justiça e a arrecadação de impostos em todo o império. Entre os altos funcionários estavam também os escribas, que para exercer sua profissão eles estudavam desde os 5 anos em escolas especiais, com conhecimento de cálculo, leitura e escrita. Eles controlavam toda a vida econômica do Egito. As áreas cultivadas, os rebanhos, o volume da colheita, os impostos arrecadados e tudo isso mais. E muitas outras coisas. Os escribas trabalhavam para o Estado, para os templos e para o exército. Já os sacerdotes, como se fossem os padres ou pastores, para quem não sabe o que é um sacerdote, eles executavam os serviços religiosos e administravam os templos, que geralmente eram muito ricos graças às oferendas feitas pela população. Os artesãos egípcios, carpinteiros, ferreiros, joalheiros, eram conhecidos no mundo antigo. Com a madeira, eles faziam brinquedos, móveis, barcos. Com adobe, areia e pedra, eles construíam casas e os palácios. Com ferro, confeccionavam armas, instrumentos de trabalho e carros de guerra. Com papiro, produziam papel e uma variedade de outros objetos. Com os metais, faziam joias e ornamentos. Nos períodos de maior prosperidade, como por exemplo no Novo Império, os comércios interno e externo cresceram, possibilitando o aumento e a riqueza dos comerciantes. Com as guerras de conquista durante o Novo Império, os militares do Egito Antigo também conseguiram riqueza e prestígio. Muitos deles lutavam em troca de terra ou de parte dos saques realizados durante essas guerras. A outra classe é a classe dos camponeses e a classe dos escravos. Os camponeses, chamados no Egito Antigo de felás, constituíam a maioria da população e tinham uma vida muito difícil. Nas propriedades agrícolas, eles faziam todo tipo de serviço. Aravam, plantavam, colhiam, abriam canais, construíam, consertavam, etc. Em troca, eles recebiam apenas uma pequena parte do que plantavam e ainda tinham que pagar o imposto em produto de cereais, que era recolhido aos armazéns do faraó. Os felás trabalhavam também nas grandes obras públicas, como abertura de estradas, limpeza de canais, transporte de pedras usadas na construção de túmulos, templos e palácios. É exatamente o que eu falei, Os camponeses, na época em que o rio Nilo estava na cheia, eles eram aproveitados nessas obras.
Os escravos eram geralmente prisioneiros de guerra e faziam os trabalhos mais pesados e perigosos em minas, pedreiras e nas grandes obras públicas. Em relação à religiosidade egípcia, a gente pode dizer o seguinte: ela era um traço fundamental da sociedade egípcia. Lógico, a gente sabe disso até pelas pirâmides, pelas celebrações que a gente já conhece através dos filmes e etc. Desde o mais humilde camponês até o poderoso faraó, todos acreditavam na existência de uma vida após a morte. Por isso, vários faraós empenharam-se na construção de seus imensos túmulos, as pirâmides, que era uma forma de garantir sua casa da eternidade, local onde esperava continuar desfrutando dos prazeres terrenos. Os egípcios, segundo a maioria dos historiadores, eram politeístas, isto é, eles acreditavam em vários deuses. Seus deuses eram representados com forma humana, como Osíris, com forma de animal, ou como uma forma humana e animal, como Horus, corpo de homem e cabeça de falcão. Entre os muitos deuses egípcios estava Amon-Ra, considerado o criador do universo. Enquanto Amon-Ra era o mais temido e o mais cultuado oficialmente, Osíris é o mais popular dos deuses egípcios. Além de crer na vida após a morte, os egípcios acreditavam que toda pessoa, ao morrer, era julgada no tribunal de Osíris. Em caso de absolvição, a alma podia reocupar o corpo ao qual pertencera, mas para isso, diziam os egípcios, era necessário que o corpo estivesse em condições de recebê-la. Isso explica por que os egípcios desenvolveram a técnica de mumificação. O que é mumificação? Um tratamento por meio do qual se evitava a decomposição do cadáver, transformando-o em múmia. Então era uma ideia, ou seja, o espírito poderia retornar ao corpo. A múmia era colocada no sarcófago. Este era posto em uma urna funerária e conduzido até o túmulo. Lá costumava-se deixar vários objetos como joias, armas, alimentos que posteriormente, segundo acreditavam os egípcios, teriam grande utilidade para o morto. A riqueza e a variedade dos objetos dependiam das condições de cada um. A escrita surgiu no Egito por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Para escrever, os egípcios usavam caracteres chamados de hieróglifos. A escrita hieroglífica era usada geralmente em textos oficiais e sagrados, gravados em pedra. Além dessa escrita, os egípcios desenvolveram duas outras, a escrita hierática, utilizada principalmente pelos sacerdotes, e a escrita demótica, usada basicamente em cartas. Foi o francês Champollion que conseguiu descobrir o segredo das escritas egípcias. Para isso, ele dedicou 11 anos da sua vida ao estudo de um documento conhecido como Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta, um bloco de basalto encontrado pelos soldados do general francês Napoleão Bonaparte, no rio Nilo, em 1799, continha o mesmo texto em 3 escritas diferentes, em grego, hieroglífica e na escrita demótica. Comparando a palavra Ptolomeu, nome de um faraó, nessas 3 escritas, em 1822, Champollion conseguiu desvendar as escritas do Egito Antigo. E a gente sabe a importância que a escrita teve exatamente para a organização das atividades do Egito. Uma curiosidade que é interessante a gente ressaltar é a alimentação dos egípcios. A alimentação deles era à base de trigo e cevada, com os quais eles faziam pão e a cerveja, as leguminosas como o grão de bico, a lentilha, as frutas como melancia e melão, o leite de vaca e de cabra, usados na feitura de manteiga, do queijo, também fazia parte do dia dos egípcios. Carne de pato ou de caça complementava a alimentação dos mais pobres. A alimentação dos ricos era melhor e mais variada. Ela incluía cereais, carnes, aves, frutas nativas como figo, abacate, tâmara e importadas como maçã, romã, uva preta, usada também para fazer o vinho. Comidas e bebidas eram servidas em travessas, tigelas e taças de cerâmica, ouro ou prata, no caso dos templos e dos palácios, lógico, Já o peixe pescado no Nilo era comum tanto na mesa do rico quanto na do pobre. Por vezes as cheias do Nilo eram insuficientes para irrigar as terras mais afastadas, causando com isso crises de fome, obrigando o faraó e os templos a abrirem seus celeiros para distribuir alimentos à população. Em relação ao cuidado do corpo, o asseio corporal era importante para os antigos egípcios. Tanto os homens quanto as mulheres banhavam-se várias vezes ao dia. Interessante esse costume, porque a gente sabe que o europeu não tinha esse costume diário. Eles perfumavam-se com óleos aromáticos e se maquiavam. Acreditava-se que a maquiagem tenha sido inventada no Egito Antigo. Homens e mulheres costumavam pintar os olhos com uma tinta preta, conhecida como col, e cuidar das unhas e da pele e do cabelo. A maquiagem servia também para proteger os olhos contra a irritação causada pelo vento, pela poeira e pelos insetos. Os homens costumavam raspar o cabelo para evitar piolho. As mulheres faziam vários tipos de penteados e de tranças.
usavam adornos e diferentes tipos de joias e pedras preciosas. Tanto os homens quanto as mulheres usavam tranças e perucas. Então, espero que tenha ficado claro, pessoal. Um resumo praticamente de toda a história do Egito, né? Porque a gente não vai aprofundar aqui, não é o momento para isso, mas é uma forma da gente poder ter um primeiro contato com essa cultura tão curiosa que é a cultura egípcia. Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula.